Nós temos visto atualmente, ou desde muito tempo, muitos anos, né, décadas, ou até mesmo séculos, em que algumas pessoas, dentro da igreja, o corpo de Cristo, têm traduzido igreja como sendo as construções, o prédio onde o povo de Deus se congrega. É normal andar por uma cidade ou por outra e dizer, olha ali uma igreja adventista, olha ali uma igreja cristã no Brasil, olha ali uma igreja presbiteriana, olha lá uma igreja batista, olha lá uma igreja assembleiana. Enfim, então quando a gente olha lá uma igreja católica, né? Quando a gente anda pelas cidades, pelas ruas, pelos bairros, e a gente vê as construções, a gente tende a identificar, chamá-los, né, de igreja, porque isso foi criado na mente das pessoas, que a igreja seria, né, ou é, aquele prédio, aquela construção. E isso é um pensamento errado, é um pensamento equivocado. Quando você vai para o termo original, igreja, que é eclésia, que significa, né, os chamados para fora, os tirados para fora, a reunião da congregação, nunca se refere, a palavra eclesia, que traduzido a igreja, nunca, jamais se refere a prédios ou construções. A palavra eclesia, queridos, você vai ver ela várias vezes em Atos dos Apóstolos, nas próprias cartas apostólicas, Paulo à eclesia dos Tessalonicenses, Paulo à eclesia dos Filipenses, Paulo à eclesia dos Coríntios, enfim, você vai ver muito comum esse termo, essa palavra eclesia, nas cartas paulinas, nas cartas apostólicas. Você vê sempre eles mencionando a palavra, ou o termo eclesia, a igreja. Só que nunca, jamais se refere a prédios, a construção. Sempre se refere a pessoas, ao ajuntamento das pessoas, ajuntamento do corpo de Cristo, a reunião da congregação dos santos, a reunião da congregação do povo de Deus. Isso realmente, de fato, é a igreja do Deus vivo, não é aquele prédio, tá? É o povo de Deus reunido. Por exemplo, a igreja, ela é igreja independente de estar se reunindo num prédio, num galpão, numa garagem de uma casa. Se nós nos reunirmos ali 3 ou 4 pessoas, 2 ou 3 ou 4 pessoas, em algum lugar, numa praça, numa reunião em casa, nós podemos dizer, ali está a igreja de Cristo reunida. Porque a igreja não é igreja por estar congregando no prédio. A igreja é igreja porque são chamados para fora, os que foram chamados por Deus, resgatados por Deus do mundo, né, para viverem para Deus. O povo que foi resgatado, né, que se reúne em caráter de adoração a Deus, de culto a Deus, ao Deus vivo e todo-poderoso. Então, essa é a eclesia, essa é a igreja, tá? E criou-se aí esse pensamento equivocado, né, a respeito disso. E outro pensamento também, outra coisa também, a palavra eclesia ali no Novo Testamento, ela aparece muitas vezes designando o seguinte, uma igreja local, eclésia, ou eclesia, uma igreja local, num determinado lugar, num determinado bairro, ou numa determinada cidade, se referindo a uma igreja. E eclesia também, ela é aplicada também a um conjunto de igrejas, né, de congregações, de reunião do povo de Deus, espalhadas, situadas em uma determinada região. Né? Por exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto. Pronto. Ali pode haver vários grupos se reunindo em vários lugares. Então, aí seria no plural. A igreja de Cristo está em Corinto, mas fala de uma igreja, várias igrejas, vários ajuntamentos de pessoas do povo de Deus ali reunidos naquela região. Tá? Como também pode se referir à igreja no sentido singular. Por exemplo, a igreja que está na casa da irmã, Paulo até coloca o nome da irmã, eu esqueci agora, mas
a igreja que está na casa de Tito, a igreja que está na casa de Filemon, a igreja que está na casa de Jardel, a igreja que está na casa de Maria. Então, aí já é no singular, né? Se referindo a uma congregação em específica. Tá? É isso. Né? Então, igreja não é prédios. Né? Não, aliás, não é o prédio. Não é o prédio. A igreja ela é os crentes reunidos, o povo de Deus reunido. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali já está a igreja de Cristo. Amém? Outro ponto importante também, amados, que é importante também a igreja aprender, é sobre os templos. Os templos. Hoje, existe na mente de muitos cristãos, tanto católicos como evangélicos, que o prédio onde nós congregamos, já que muitos já entendem que não é igreja, né? Mas muitos creem que é um templo, um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar onde o altar é santo, onde tem um altar, e aquele altar é santo, tem igrejas, né, por assim dizer, templos, por assim dizer, que até não é todo mundo que pode subir naquele altar. Para subir naquele altar tem que tirar o chinelo, porque é um lugar consagrado, um lugar separado, é um lugar santo. As pessoas acreditam que lá no templo, né, naquele templo, aquele lugar que se chama igreja, o prédio, o templo, acredita que ali é um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar místico, um lugar que tem poder, um lugar que Deus habita. E isso está na mente de muita gente, né? Tem pessoas que acham que para Deus ouvir a oração dele tem que estar dentro dessa igreja, né? Você entende o que é que eu quero dizer? Dentro da igreja, dentro daquele prédio, né? Que ele chama de igreja, dentro daquele prédio se chama de templo. Mas eu já expliquei igreja, vamos fitar agora no templo, né? Então, tem gente que acha que Deus só vai ouvir a oração dele se ele estiver lá dentro do templo, que aquele lugar é santo, que quando ele entra lá, ele tem que ter o maior temor, porque aquelas coisas que estão ali são santas, são sagradas, enfim. Então, criou-se essa ideia, essa concepção na mente das pessoas, não só católicos, né, mas evangélicos. Você vê, por exemplo, a reverência que muitos cristãos têm ao chegarem no templo, seja ele católico, seja ele evangélico, muitos aprenderam que ao chegar no templo tem que dobrar o joelho e fazer uma oração, porque está chegando num lugar sagrado. Né? Claro que não é errado você chegar no templo, né, por assim dizer, e fazer uma oração. Lógico que não é errado, é claro, é até bom você chegar e fazer uma oração. Mas entenda, não porque você esteja entrando num lugar santo, não porque você esteja entrando num lugar sagrado, porque aquele lugar não é santo, aquele lugar não é sagrado. Aquele lugar não há poder algum espiritual naquela estrutura. Mas entende-se hoje na maioria dos cristãos que há poder espiritual naquela construção, que aquilo é um templo, um tabernáculo. E por quê? Por causa da visão do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, você vê ali em 2 Reis, o rei Davi, no final de 1 Reis, começo de 2 Reis, o rei Davi querendo construir um templo a Deus. E Deus não permite Davi construir, mas dá esse privilégio e obrigação e responsabilidade a Salomão, filho de Davi. E quando Salomão constrói aquele prédio e faz exatamente como Deus mostrou que tinha que ser feito, tá? E então, quando ele constrói aquele prédio, o templo, né, ele consagra a Deus. E ali Deus diz que aquele lugar é santo, que aquele lugar é sagrado, que Deus habitará naquele lugar, que qualquer pessoa que quiser falar com ele vá até aquele lugar, que quando os israelitas estivessem dispersos por suas desobediência a Deus, onde eles estivessem, eles se virassem para onde está o templo e fizessem uma oração. Tanto é que você vê isso, Daniel fazendo isso, lá no livro do profeta Daniel, você vê Daniel que tinha 3 orações diárias, e todas essas orações Daniel fazia virado numa janela,
virado, né, voltado para uma janela que era direcionada onde estava Jerusalém, né, por causa do templo. E Deus havia estabelecido isso, né? Os cultos, por exemplo, os sacrifícios que se faziam era lá. Que mais? Todo aquele templo, amado, ele tinha um significado espiritual, tinha um significado espiritual que Deus havia dado para o povo de Israel. Por exemplo, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, ele tinha 4 pátios. Ele tinha um pátio externo, ou melhor, 3 pátios. Ele tinha um pátio externo, era um lugar aberto ao sol, rodeado por muros, e onde havia um altar com uma rampa, e esse altar ele media aproximadamente 5 metros de altura. E ali em cima daquele altar, todos os dias, os sacerdotes ofereciam sacrifícios, holocaustos a Deus, que era uma oferta queimada. Era um tipo de incinerador, onde eles degolavam o animal e levavam lá para cima, aspergiam o sangue nas pontas do altar e lançavam aquele animal no fogo e queimavam como um holocausto a Deus. Ali havia um significado. Havia também, embaixo, ali no pátio externo ainda, uma pia de bronze que ficava em cima de 12 bois de bronze. Essa pia de bronze, ela cabia a quantidade de 40 mil litros d'água. Havia outras pias pequenas também de bronze. Havia também ali algumas galerias, onde depois foi usada erradamente pelos líderes religiosos para fazer comércio ali. Se vê até Jesus reprovando isso em João capítulo 2, expulsando as pessoas dali. Havia umas galerias. Havia também alpendres ali. Havia até um alpendre chamado de Salomão. Havia alpendres ali, onde provavelmente os alpendres, onde Jesus muitas vezes esteja ali naqueles alpendres ali, ensinando a palavra do Senhor. E também, naqueles alpendres, provavelmente também estariam ali os cambistas ali trocando moeda quando Jesus chegou. E naqueles alpendres, depois do alpendre, havia uma porta que dava acesso ao segundo ambiente do tabernáculo, né? O primeiro era o pátio externo, onde se fazia o sacrifício. O segundo era o santo lugar. Quando se entrava no santo lugar, apenas ninguém podia entrar lá, a não ser os sacerdotes e os sumos sacerdotes, enfim, somente eles podiam entrar lá, certo? Ao se entrar no segundo ambiente do tabernáculo, que era o santo lugar, ali não havia luz, lâmpada, não havia entradas para raios solares. A única lâmpada que havia era do lado esquerdo, quando se entra, era um menorá, um castiçal, que tinha 7 hastes, em cada haste daquela tinha uma lâmpada, 7 lâmpadas que tinham em cima, tinha um tipo de uma tigelinha com óleo e um pavio, onde o sacerdote todo dia de manhã entrava para acender, para manter, né, para colocar mais azeite ali, que era o combustível, e trocar os pavios. E à tardinha de novo, ele entrava de novo para novamente abastecer de azeite e trocar os pavios. E depois que ele fazia isso, ele oferecia, antes de falar disso, ele tinha que fazer isso por quê? Porque era uma ordem de Deus que não podia se apagar as lâmpadas, tá? Depois que ele fazia isso, de manhã e de tarde, na frente dele havia um altar de 90 centímetros de altura, 45 por 45, quadradinho. E ali ele queimava incenso, um incenso puro misturado com sal, onde subia aquela fumaça e representava um sacrifício, as orações do povo, né? E do lado direito do santo lugar, quando se entra, do lado esquerdo tinha o castiçal, do lado direito tinha os pães da proposição, era uma mesa de ouro, e nessa mesa de ouro tinha 12 pães pequenos, achatados, sem fermento, em 2 filas de 6. E aqueles pães representavam, havia talheres, colheres, pratos, aqueles pães representavam as 12, eram os pães da presença, né, chamados pães da presença, que representavam as 12 tribos de Israel. Cada pão daquele representava uma tribo de Israel. E todos os sábados, os sacerdotes iam lá, comiam aquele pão na presença de Deus e colocavam pães novos. Era assim que funcionava. Era tudo um ritual. Tudo tinha um significado espiritual que Deus havia estabelecido. Tudo isso era importante. Lá na frente, né, do lado direito, os pães da proposição, na mesa da proposição dos pães. Do lado direito, do lado esquerdo,
o candelabro, o menorá, na frente um altarzinho de 90 centímetros, queimava o incenso, na frente desse altar um véu azul e a Arca da Aliança. Estava lá dentro, né? Tinha aproximadamente 1,15 m de comprimento. Dentro dela tinha um pote de ouro contendo pedaços do maná. Havia também a vara de Arão que havia florescido, quando Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote, a família de sacerdote lá de Israel. E havia também as 2 tábuas contendo a lei, né? As 2 tábuas de pedras da lei. Estavam lá dentro. E em cima tinha uma tampa, que era chamada de propiciatório, onde havia a imagem de 2 querubins de ouro em cima. Tá? E interessante que essa arca ela era feita de madeira, mas revestida toda de ouro. E ali não havia nenhuma luz também ali dentro. Assim como no santo lugar não tinha nenhuma luz, a única luz que iluminava era a luz dos candelabros. Ficava de frente para a mesa das proposições, dos pães da proposição. E dentro do Santo dos Santos, que é esse lugar onde estava a arca, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e lá também não tinha nenhuma luz. Quando ele entrava lá, ele entrava com a cabeça baixa, com muita reverência, e a glória de Deus brilhava ali, brilhava uma luz, e Deus falava do meio dos querubins, do meio daquelas imagens dos querubins, falava para ele. E tudo isso, amado, tinha um significado espiritual para a nação de Israel. Tudo isso era sombra das coisas que haveriam de ser trazidas com a manifestação de Cristo, que haveriam de vir com a manifestação de Cristo. Eram sombra de coisas que haveriam de ser reveladas com a manifestação de Cristo. E aquele lugar era santo, aquele lugar era sagrado, só os sacerdotes, quem podiam subir naquele altar de 5 metros para oferecer o holocausto, só o sumo sacerdote, quem podia acender os pavios e completar as lâmpadas, só o sumo sacerdote quem podia entrar no Santo dos Santos, né? Enfim, então, só eles quem podia fazer, só os levitas quem podia auxiliar ele, ninguém mais podia chegar, era um lugar santo, um lugar sagrado, enfim, Deus, o nome de Deus estava ali, os olhos do Senhor estavam ali, Deus disse que estaria ali com eles, no meio do povo, por meio daquele tempo, e tinha um significado muito forte para Israel. As pessoas sempre estavam clamando um tempo de guerra, templo do Senhor, acreditando que havia um poder ali sobrenatural naquele prédio, naquele templo, enfim. Você lembra que quando a Arca da Aliança, Uzá tocou nela e foi fulminado na hora, partiu-se ao meio. Você viu também quando uns povos estrangeiros levaram a Arca da Aliança para outra nação, colocaram na casa, lá no templo do Deus deles, a Bíblia diz que o Deus deles amanheceu caído no chão, prostrado, colocaram de novo o Deus deles de pedra, né, de madeira, de pedra, aliás, caiu, né, quebrou as suas mãos, sua cabeça caiu no chão, por conta da presença da Arca da Aliança na mão de outros povos que não deveriam estar com elas, o povo foi acometido de enfermidades, enfim. Então havia toda uma figura, todo um simbolismo que apontava para as coisas que se manifestariam em Cristo, por Cristo, e havia realmente, de fato, um poder espiritual naquilo, uma manifestação espiritual, um significado espiritual em tudo aquilo, era de fato um lugar santo, sagrado, onde as pessoas não podiam ter acesso, e as pessoas que iam ali com muita reverência, no pátio externo, para prestar seus sacrifícios, iam com muita reverência, porque de fato era um templo. E aí criou-se essa ideia, né, de que o prédio hoje é um templo, mas entenda bem, amado, quando Cristo morreu e ressuscitou, e a igreja nasceu, lá em Atos capítulo 2, o único templo que a igreja se reuniu era o templo lá de Jerusalém. Você lembra que os discípulos de Cristo, a princípio, eram judeus, que continuavam ainda se libertando da lei, entendendo ainda o evangelho. Você vê que ainda houve confusões lá em Atos 15, os crentes judeus achando que tinham que guardar a lei para ser salvo, tinham que se circuncidar, enfim. Houve ainda conflitos, porque eles estavam ainda amadurecendo, estavam ainda crescendo espiritualmente na doutrina cristã, na mensagem de Cristo. Então, eles continuavam se reunindo ali naquele templo, né? Só que depois que a igreja começou a ser perseguida, antes mesmo da destruição pelo general Tito, a igreja já não estava mais podendo se reunir no templo por conta das perseguições, né? Se reuniam nas casas. E depois que o templo foi destruído, a igreja nunca jamais
teve aquela visão de templos. Eles tinham aquele entendimento de templo, um entendimento de que era algo pagão, né? De que templo era algo pagão. Você vê nas regiões da Grécia ali mesmo dentro do Império Romano, em cidades romanas, cidades conquistadas pelo Império Romano. Você vê, por exemplo, em Atenas, templos à deusa Diana. Você vê, por exemplo, em Coríntio, templo ao deus Baco. Você vê em muitos outros lugares, templos dedicados a muitos outros deuses, né? Deuses pagãos. Então, a igreja tinha esse entendimento de que templo é coisa pagão, coisa de pagão. No primeiro, segundo século, a igreja não falava, usava esse termo templo para os lugares que eles congregavam. Eles se reuniam nas casas, em alguns lugares, quando havia mais tranquilidade, eles conseguiam se reunir em salões que comportavam até 120, 150 pessoas. Enfim, então, nos lugares que eles se reuniam, independente do tamanho, se era na casa de um irmão, que era mais comum eles se reunir nas casas por conta das perseguições, quando havia mais uma tranquilidade, que as perseguições cessavam, aí sim, eles podiam se reunir em lugares maiores, com mais pessoas juntas, em cenáculos, em ambientes, em prédios. Reuniam-se em prédios onde eles se reuniam para cultuar a Deus, cantar louvores a Deus, enfim. Mas nunca, jamais, nessa visão, nesse entendimento de templos. Não havia esse entendimento, isso aqui é um templo, não. Era um lugar de reunião, era um lugar de casa. Tanto faz ser um cenáculo grande, como a cozinha da casa da irmã Áfia, né? Tanto faz. Para eles ali era um lugar de reunião, um lugar de culto, não tinha nenhum valor simbólico, espiritual, aliás, não tinha nenhum valor espiritual aquilo, não tinha nenhum simbolismo místico naquilo, nada, um poder místico naquilo, não, era um lugar onde se congrega. Tá? E, enfim, então, não havia altares, não existia essa terminologia na igreja, essas de altar, né, de templo, não existia nada disso, tá? O que aconteceu? Depois, quando veio o Edito de Milão, pelo imperador Constantino, ali no ano 313, né, porque antes, no ano 311, veio o Edito de Tolerância de Galero, a igreja era perseguida, né, muitos cristãos eram mortos, aí Galero, em 311, ele baixou o decreto de tolerância, onde se podia tolerar os cristãos. Por quê? Porque o cristianismo era tido como uma religião clandestina. Tá? O judaísmo não, era reconhecido como uma religião, como eu posso dizer, meu Deus, me foge a palavra, né? Uma religião oficializada, né? Não oficial do império, mas uma religião legal. Pronto, a palavra é essa. Uma religião legal. Já o cristianismo não. O cristianismo era visto como uma religião clandestina. Só que em 311, o Galero baixou a edito de tolerância, mesmo entendendo que era uma religião clandestina, mas vamos tolerar os cristãos. Quando veio o 313, o imperador Constantino, que supostamente se converteu ao cristianismo, pela vitória que ele teve numa batalha para unificar o Império Romano, ele entendeu que Cristo quem tinha dado aquela vitória para ele. Aí o que aconteceu? Ele baixou um decreto chamado Edito de Milão, tornando o cristianismo não uma religião oficial, entenda, mas uma religião legal. Assim como o judaísmo era uma religião legal, né? Assim o cristianismo tornou-se uma religião legal também pelo Edito de Milão de Constantino. Apenas em 381, com o imperador Teodósio I, foi que o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, certo? Oficial. Mas foi exatamente no período de Constantino, no ano 313, aí foi 315, por aí, 300, que o Constantino introduziu, o próprio Constantino, a igreja não estava mais sendo perseguida, aquela alegria, agora a igreja é uma religião reconhecida pelo Estado romano, não é mais uma religião clandestina, é uma religião legal agora, então nós podemos nos reunir em lugares maiores, com mais gente, e o Constantino teve a ideia, né, para questão política, né, para agradar os crentes e tal, aquela coisa toda de política, sabe como é que é? Aí destituiu alguns cultos pagãos de alguns templos e deu aos cristãos. Algumas construções romanas, alguns prédios, teatros romanos. Ele deu para os cristãos, né, em caráter de templo. Olha, vocês também precisam de um templo. Todas as religiões têm os seus templos. E vocês
não podem se reunir apenas em construções, em prédios, enfim. Vocês têm que se reunir num templo, né? Tem que ser um templo que tem um valor espiritual, um lugar que seja santo, sagrado, enfim. Então, essa ideia de que o prédio onde a igreja se reúne é um templo, ela veio com Constantino. Ela veio com Constantino. Tá? Aí você vai e pergunta, pastor Jadel, então é certo ou errado a gente se reunir em prédios? Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Vamos usar aqui a inteligência. Porque por conta disso, existem os dois extremos. Tá? Por conta disso, existem dois extremos. Existe o extremo de quê? Tem cristão que diz, não, tem que se reunir no templo, porque lá é sagrado. Já tem outros que diz, não, ninguém precisa se reunir nesses templos aí, não, porque isso aí é sinagoga de Satanás. Nós estamos pecando contra Deus. Então, existem os dois extremos. Nós sabemos, querido, hoje, pela palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 3, a gente sabe aqui, no versículo de número... Deixa eu só apagar aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo número 16, ele diz assim, Paulo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que ele está falando aqui, amado? Quem é o templo de Deus agora? Prédios? Construções? Não. Paulo está dizendo, vocês são o templo de Deus. Não havia essa ideia até então. Templo era o de Jerusalém, o de Salomão. Templo era de Diana, lá em Éfeso. Templo era o de Baco, lá em Coríntio. Era o de Afrodite, lá em Corinto. Templo eram esses. Mas aí, com a ascensão do cristianismo, com a propagação da doutrina cristã, veio a doutrina, o ensinamento, através, principalmente do apóstolo Paulo, né, que escreveu muito aqui para os crentes gentios. Paulo dizendo aqui para eles, olha, o templo de Deus, lá no caso dos coríntios aqui, não é o templo de Baco. O templo de Deus não é o templo de Afrodite. O templo de Deus não é o templo de Jerusalém. O templo de Deus é vocês. Vocês são o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, onde Deus habita, onde Deus está. Porque templo, amado, a palavra templo, o termo templo, ele passa a ideia do tabernacular, ou seja, de onde aquela divindade habita, onde aquela divindade está. Tá? Então, Paulo disse que Deus habita em nós, nos cristãos. Né? Você lembra quando Jesus teve um diálogo com a mulher lá em Samaria, junto ao poço de Jacó, lá no Evangelho de João, capítulo 4, é o capítulo 5, é um desses dois capítulos. E você vê ali, quando Jesus tem um diálogo com aquela mulher, o que é que ele diz para ela? A mulher pergunta, olha, Senhor, me diga uma coisa, onde é o lugar certo de adorar? O samaritano disse que é aqui nesse monte, mas já o judeu disse que é em Jerusalém, lá no templo. Onde é mesmo? E Jesus disse, olha, mulher, vem a hora, né? Vem a hora, quer dizer, que realmente o lugar de se adorar era em Jerusalém, né? Mas está vindo uma hora aí, está chegando uma hora aí, que não é nem mais aqui nesse templo e nem mais em Jerusalém, aonde Deus estabeleceu. Mas vem a hora, e a hora é agora, é a partir de agora, é a partir do meu ministério. Jesus está colocando isso, a partir do momento em que eu vim, o Messias veio para o Deus Emmanuel, habitar no meio dos homens, viu a hora, e é agora, exatamente agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Cristo já descartou a ideia de que a adoração tinha que ser feita num templo, ou que precisávamos de um templo para congregar, ou que aquele templo tinha algum poder místico, algum poder espiritual. Jesus descartou essa ideia. Isso, o templo de Deus, Paulo diz, somos nós. Somos nós. Aonde nós nos reunirmos como igreja, seja numa praça, seja embaixo de uma árvore, seja no meio da rua, seja na sala
da casa da irmã, na cozinha da casa da irmã, na garagem, num prédio alugado, seja onde for, mas se nós estivermos juntos, ali está a igreja de Cristo. Sim. Agora entenda bem, o templo hoje somos nós, o templo não é aquela construção. Aí vem os dois extremos, é o que eu estava colocando, e parei para poder abrir esse parênteses para colocar isso, né? Então o que é que acontece? Aí vem a ideia as dois extremos. Uns cristãos dizem, olha, tem que ser no templo, se não for, o templo é sagrado, tem que ser lá tem que ser lá. Né? Extremo. Você vê pastores aí, né? Irmão, venha no templo dos milagres, olha, no templo de Salomão, porque Deus está aqui. Onde é que Deus estava antigamente? Era no templo de Salomão. Pois é, pois Deus está aqui no templo de Salomão. Enfim, então, sabe, a apelação dos líderes é essa. Venha para o templo, que aqui Deus vai... Uma mulher está doente, está enferma, aí um pastor neopentecostal diz, olha, irmã, venha para a igreja aqui, venha para o templo hoje, venha para a igreja hoje. Não, pastor, não posso, eu estou doente. Venha, mas Deus vai ali. Por que o pastor não vai lá? Já que a irmã não pode ir. Não, porque ele acredita que é no templo que Deus vai fazer a obra. Por exemplo, eu vi um irmão, né, da Deus e Amor, quando um diácono, um amigo meu, faleceu, ele estava já mesmo ali nas últimas, mesmo falecendo, e aquele irmão foi lá, e exatamente no dia que ele morreu, eu estava lá no dia, e um irmão da Deus e Amor foi lá e ficou falando para ele, olha, irmão, tem que se descer, falar no Deus e Amor, lá na igreja lá, você vai ficar curado. Lá você vai ficar curado. Eu falei, irmão, se lá no templo, né, por assim dizer, da Deus e Amor, ele vai ficar curado, então por que você não ora aí para ele ficar curado aí, agora aí, deitado? Porque na mente, irmãos, em muitas igrejas, há um entendimento místico no prédio onde se congrega, que eles chamam de templo, né? Há um entendimento místico. Místico quer dizer que eles atribuem um poder espiritual ali. Lá é sagrado, é santo, então lá vai ficar curado. Você vê, por exemplo, pessoas no Brasil, no mundo inteiro, aqui mesmo no Brasil, no Ceará, pronto, você vê pessoas do Brasil inteiro peregrinando ao Templo de São Francisco, lá em Canidé. Você vê pessoas do Brasil inteiro peregrinando ao Templo de Padre Cícero Romão, lá em Juazeiro do Norte. Você vê pessoas do Brasil inteiro peregrinando ao Templo de Nossa Senhora Aparecida, né? Lá em Aparecida do Norte, se eu não me engano. De Aparecida, lá em Aparecida do Norte. Eu disse Nossa Senhora porque é o modo das pessoas se expressarem, né? Não que eu, graças a Deus, embora eu fui católico roxo, mas esses termos aí, graças a Deus, já me libertei, né? Não existe mais aquele negócio de Ave Maria. Tem muito tempo que diz, ô Ave Maria, né? Então, graças a Deus, esses termos aí, eu acho que já faz um tempo que eu não aplico mais. Mas, enfim. Então, existe, sabe, essa coisa. Você vê os católicos correndo de uma cidade para outra, peregrinando, tem que ir lá no templo, lá de São Francisco, pagar uma promessa, eu tenho que ir lá, aquele lugar sagrado e tal. Né? Pessoas chegam lá, ficam ali pegando aquelas imagens, fazendo aquelas coisas. Né? Outros evangélicos vão aos templos evangélicos, levando garrafa d'água, rosas, flores, camisas, carteiras de trabalho, Ministério do Trabalho, carteiras enfim, foto do marido, do filho, tá nas drogas, colocar lá em cima do altar, porque é santo aquele lugar, sabe? Então, querido, sabe, tudo isso, irmãos, tá errado. Está errado. E para começar, aquele altar que está ali, o altar, lá dentro do templo de Salomão, onde se queimava o incenso, não era um altar que o sacerdote subia em cima. Não. Era um altar pequenininho, assim, 45 por 45 centímetros de largura, 90 de altura, onde ele queimava incenso. O único altar que tinha era lá, aquele de 5 metros de altura, onde se sacrificavam os animais. E por que ele era tão alto? Porque embaixo ele colocava lenha, né? Colocava lenha e eles ficavam jogando os animais lá dentro, queimando para Deus e colocando lenha. Era um incinerador, por isso que ele era tão alto. Tinha toda uma estrutura ali, enfim. Mas hoje aí colocaram aquelas estruturas aí dentro dos prédios, né? E chamam de altar. Mas enfim. Aí um diz, não, então é pecado. Não pode deixar, tem que, olha, só sou igreja se eu estiver dentro de um prédio. Não. Né? De um templo. Se eu não for para o templo, Deus não me abençoa. Não, meu irmão, isso é errado, isso é um pensamento errado. Outro diz, eu não posso congregar num prédio desse aí, porque a sinagoga de Satanás é pecado também. Está errado também. É os dois extremos. Um diz que só adora a Deus se for lá no templo, outro diz que não pode ir lá para o templo, porque a sinagoga de Satanás. Está todos dois errados. Todos dois errados. Os dois extremos. Vamos entender o seguinte, não, mas é porque a igreja de Deus não é um prédio de pedra, né? Primeiro, deixa eu dizer para você que
não quer ir congregar com a Igreja de Cristo reunida num galpão alugado, por exemplo. Não, não pode, porque é pecado esse negócio de Satanás. Deixa eu te explicar uma coisa. Você está errado. Onde você se reúne? A gente se reúne na garagem da casa da irmã Serafina. Pronto. Tudo bem. Lá não é um lugar de pedra também? Não é uma construção também? Mas não tem negócio de mais. Lá é um local de pedra. Não, mas lá nós não chamamos de templo. Né? Nós também alugamos um galpão para congregar e nós também não chamamos de templo. Nós também não atribuímos poder espiritual àquele lugar. Aquele lugar onde eu, outros pregadores pregamos em cima ali, não é um altar, é uma plataforma para poder ficar mais alto, para as pessoas que estão lá atrás poder visualizar melhor. Então é preciso, irmão, a gente amadurecer nesse entendimento, porque a gente vê meninice dos dois lados. Poxa vida, tem crente, meu irmão, que ama a Deus sincero e que não quer de jeito nenhum entrar num prédio de pedra onde a Igreja Santa de Cristo está reunida, porque não, é sinagoga de Satanás. Que é isso, meu irmão? Você está tão idólatra quanto aqueles que idolatram os objetos do templo. Você está tão idólatra quanto eles. É importante, em Hebreus capítulo 10, verso 25, a Bíblia diz que é importante a igreja se reunir, o cristão se congregar. Congregar o quê? É se reunir com os outros cristãos, como igreja. É importante. Podemos fazer isso na garagem de uma casa, como a gente já fez. Mas no que a igreja começa a crescer, começa a se multiplicar, os irmãos, a gente começa a ser inconveniente na casa do irmão. Tem muito homem, tem muita mulher, tem muito menino, tem que ir no banheiro, papapá, na cozinha, aquela coisa. Começa a ser inconveniente. Então, qual é o problema de se reunir todo mundo e fazer algumas coletas voluntárias espontâneas, como era na Igreja dos Apóstolos, e pagar um aluguel de um lugar funcional para a igreja poder se reunir, de modo que não vá tirar a privacidade do dono da casa e da dona da casa. Um lugar funcional, onde podemos ter ali um lugar para nos reunirmos semanalmente, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, 6 vezes, 7 vezes, quantas vezes quiser. Um lugar funcional onde possamos fazer confraternizações, batismos, dormitórios, enfim, cantinas, refeitórios. Por que não podemos alugar? É claro que podemos. Podemos e devemos. Desde que isso traga benefício para a própria igreja, mas desde que também não se atribua àquele lugar algum poder espiritual. Nós podemos alugar um prédio e congregar? Podemos, só não podemos intitular aquele lugar de templo, no sentido de achar que ele é sagrado. Quando eu digo que nós chamamos aquele lugar que nós congregamos de templo, eu sempre coloco, nós chamamos simbolicamente. Antigamente, você vai ver algumas pregações minhas, ainda quando tinha muito fermento ainda, né? Gospel, né? Das igrejas modernas, que aquele lugar para mim era santo. Aquele lugar não podia guardar uma bicicleta ali dentro, não podia guardar um carro ali dentro. Não, aquele lugar é sagrado. Eu tinha essa ideia, porque era o que eu tinha aprendido, meu irmão. Vai vir pregações minhas antigas, eu colocando daquela forma. Mas hoje, amado, o amadurecimento e o entendimento espiritual da palavra, é como a gente sabe, irmão, todos nós somos falíveis e podemos errar. A única que é infalível, que não erra, é a palavra de Deus. Quem dera, igrejas tão boas, por exemplo, como presbiteriana, reconhecesse seus erros teológicos e consertasse. Mas às vezes reconhecem e não querem consertar para não demonstrar fraqueza. Nós somos fracos, irmãos, quando somos orgulhosos. Nós somos fracos quando o nosso orgulho nos impede de praticar a verdade, porque vai contrariar uma prática antiga que nós viemos exercendo. Aí sim nós somos fracos. Mas nós nos demonstramos fortes quando estamos dispostos a abrir mão do orgulho, da arrogância, da soberba, da prepotência, enfim, para aplicar de fato o que é correto à luz da palavra de Deus. Eu usei o exemplo da igreja presbiteriana porque é uma igreja que eu estimo muito. Uma igreja que, embora eu já disse, não concordo com tudo que eles pregam, não concordo com
a pregação cessacionista, não concordo com a teologia cessacionista, não concordo com a teologia pedobatismo, que se batiza criança, não concordo com certa liberalidade que há na teologia calvinista, mal interpretada, porque se nós cremos numa doutrina, numa teologia, numa doutrina de eleição, nós temos que entender que a doutrina da eleição ela anda harmônica com a doutrina da santificação. Mas se pregar uma doutrina de eleição onde se despreza a santificação e até induz o cristão a viver uma vida, às vezes, libertina, isso é um equívoco muito grave. Eu não concordo com algumas coisas, algumas teologias da igreja presbiteriana, mas é uma igreja que eu amo, por exemplo, Augusto Nicodemos, Hernandia Lopes. Eu tenho um amor por esses homens, eu vejo seriedade no trabalho que eles fazem, seriedade naquela igreja, naquela denominação, mas me entristeço ao ver algumas coisas, algumas doutrinas que muitas vezes eu acredito que eles saibam que está errado, mas não querem mudar. Então me entristeço às vezes, mas é uma igreja séria, não tem mais, é uma das poucas igrejas sérias que ainda há no Brasil, tá? Mas enfim, por isso que eu coloquei eles como exemplo aqui, porque é uma igreja que eu sei que é uma igreja séria, certo? Mas enfim, amados, então o que acontece? Então nós podemos sim alugar um prédio funcional que venha se convergir em edificação para a igreja, em funcionalidade para servir a própria igreja, em glória para o nosso Deus, tá? Porque, por exemplo, se a gente ficar com essa ideia, nós não podemos ter prédios, né, chamar de templo, não podemos ter templos, que a gente já sabe que o templo de Deus somos nós, não podemos ter a ideia de templo, que é um lugar onde Deus habita, está errado isso, o altar é sagrado, santo, aquele lugar é sagrado, santo, não, isso está errado, tá? Mas chamando de templo na linguagem popular, porém sem atribuir poder algum espiritual, aquele prédio, aquela construção, certo? Nós podemos nos reunir sim ali, certo? Porque faz de conta que você começa a se reunir na casa de um irmão. Ali 4 pessoas, tranquilo. Daqui a pouco isso vai crescendo. Daqui a pouco tem 20, 30, 40 pessoas. O que é que você vai fazer? Não, irmão, vamos se espalhar por aí, porque não vai mais não. Não, irmão, vamos alugar um prédio. Não, irmão, é pecado, irmão, pode não. Isso não é algo de Satanás. Que é isso, irmão? Você está entendendo o que eu estou tentando passar para vocês? Tá? Então, igreja não é prédios, é o ajuntamento do povo de Deus. Templos não são prédios, mas é o corpo do crente individual. A igreja é a reunião coletiva, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. O templo é cada crente individualmente. O templo é isso, tá? Então, se nós temos aqui a liberdade no Brasil de nos reunirmos como igreja em lugares mais amplos e poder ter funcionalidade, certo? Naquele lugar. Então, por que não aproveitar isso? Por que não usar isso para a glória de Deus? Agora, claro, ensinar os irmãos a forma correta. Dizer para os irmãos, olha, irmão, isso aqui não é um altar onde eu estou em cima, isso aqui é uma plataforma, apenas para ficar melhor visibilidade para quem está atrás, sim, e transmissão ao vivo e tudo mais. E também, esse lugar aqui não é um templo, não é um lugar sagrado, isso aqui é um prédio, é uma construção. Então é importante explicar isso para a igreja. Que toda aquela figura, aquela sombra de templos que haviam no Antigo Testamento, aquele templo de Salomão, o templo de Jerusalém, ele era uma sombra, como Hebreus fala, né, que tudo era sombra das coisas que haviam de se manifestar em Cristo. Então, quando Cristo se manifestou, aquelas sombras se cumpriram, elas passaram. Tanto é que Deus proporcionou, por intermédio do general Tito, não tenha dúvida que foi Deus que proporcionou, como Deus proporcionou também uma parcial destruição de Jerusalém no templo do rei Nabucodonosor, Deus proporcionou a destruição daquele templo pelo general Tito no ano 70, de modo que ainda hoje o templo está destruído, porque o templo hoje é a sua igreja, é o seu povo. Somos nós, em particular, membros de Cristo. Templo de habitação de Deus aqui na terra. De modo que o próprio Deus habita em nós. Diz, literalmente, Cristo disse, eu irei e voltarei, eu e o Pai habitaremos em vocês. Cristo disse isso no Evangelho de João. João registrou isso. Então, queridos, nós precisamos amadurecer nesse entendimento, porque existe uma meninice muito grande ainda na mente de muitos cristãos. Tá? Então, vá ao culto,
Se a sua igreja é uma igreja bíblica, uma igreja boa, e lá tem um prédio para congregar, seja ele alugado, seja ele próprio, seja ele onde... Sim, vá congregar, tá? Chegar no culto, faça uma oração, mas não achando que chegou no lugar sagrado, não, esquece isso, para com esses costumes sem sentido, tá? Enfim. Então, faça uma oração para agradecer a Deus, enfim, porque vai cultuar a Deus, que vai adorar a Deus, ter chegado em paz, e faça uma oração, fale com Deus, tá? Mas entenda que as orações nós podemos fazer em casa, nós podemos fazer no mato, na floresta, na beira de um rio, na beira da praia, na beira de um açude, na sala de casa, dirigindo o carro, a oração Deus vai ouvir ela onde for que você fizer com sinceridade, Deus vai ouvir, tá? Não existe esse negócio. Também para de cair nesse laço, né? Porque até vejo, por um lado, esse povo que se chama de desigrejados, né? Porque esse termo aí está errado, porque desigrejado não é porque o cara está no templo. Desigrejado é se o cara não é igreja, se o cara não é convertido, então ele é desigrejado, tá? Porque eu não estou congregando num templo, eu sou desigrejado. Não tem nada a ver, né? Agora, o correto é, se você tem na sua cidade aí uma igreja que prega a verdade, se reúne na casa do irmão ou num prédio alugado, não importa, congregue com eles. Congregue com eles. Não tem problema nenhum. Não é errado, não é pecado você ir congregar, mesmo que seja um prédio alugado. Se é uma igreja verdadeira que ensina que aquele lugar não é santo, que não há poder místico ali, que aquela plataforma não é o altar, que eles ensinam direitinho, então não tem problema nenhum. Agora, tem que ter cuidado com aquelas igrejas que ficam dizendo, irmão, vem aqui neste santo lugar. Tem até um louvor, né? Uma música que diz assim, ó, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, e se referindo ao santo lugar, né? O prédio, né? Então, quer dizer, aquele entendimento, aquela visão de que aquele lugar é santo, é sagrado, e tem algum poder místico, espiritual. Observe como isso vem, de fato, do catolicismo, né? Nasceu em Constantino. E observe como é a igreja católica, a eclesia católica. Eles têm essa visão, eles têm entendimento, né? Que a igreja é aquele prédio, que aquele lugar é um templo, ele é sagrado, ele é santo. Então, você vê ali o povo, quando entra ali, aquela coisa... Então, assim, né? Não é que você vai chegar, tem que respeitar o ambiente, lugar da reunião, seja numa praça, seja na cozinha da casa da irmã, na garagem, seja num prédio alugado, tem que respeitar, não porque o ambiente é santo, mas porque o povo santo está ali reunido para cultuar a Deus, tem que respeitar aquele momento, tá? Aquele momento. Agora, tem que ter cuidado com esse pessoal que anda por aí, traga um copo d'água, não sei o que mais, você chega lá e vai botar tudo em cima lá daquele altar, né? Que lá tá lá para abençoar. Bota lá para abençoar. Então, isso, irmão, é estratégia para pescar gente, para fisgar pessoas. Tá? Nós temos que tem pastores, né? Pastores renomados, pastores sérios, que ficam aí perturbando o povo de Deus. Você tem que congregar. Você tem que ir para alguma igreja. Se não fosse, como se não fosse, o cara ia para o inferno. Que é isso? Tem calma com isso, pastor. Tem calma com isso, porque o senhor fica empurrando o povo para ir para qualquer lugar. Não, mas ele tem que congregar. Mas não achou a igreja verdadeira. Não tem problema, ele tem que congregar. Não, calma aí. Amados, na Bíblia nós temos que congregar, é o povo legítimo de Deus. Ninguém tem que congregar em igreja herege, igreja de falso profeta, não. Tem que congregar? Tem. É um dever do cristão? É. Paulo diz, o autor aos Hebreus diz que nós temos que exortar uns aos outros para ninguém parar de congregar, porque o tempo está se aproximando. Então, tem que congregar? Tem que se reunir como igreja? Tem. Certo? Mas não igreja herege. Não igreja herege. Então, nós temos que ter cuidado, porque de repente você fica pressionando o povo, tem que congregar, tem que congregar, tem que congregar, e os irmãos vão correr aí para... Não, estou achando igreja séria que prega perto de casa, aí vão lá para Universal, para Mundial, sei lá para onde, né? Então tem que ter cuidado, porque esse negócio está mandando o povo, tem que congregar de qualquer jeito, que aí você acaba empurrando o povo para o abismo. Tem que congregar na igreja legítima de Cristo. Tá? Então procura, e quando não encontra, aí o que é que eu tenho dito? Melhor congregar em casa com a família. Na cidade que você mora tem uma igreja, mesmo que seja longe, vá nem que seja uma vez por semana. Se não tem na cidade que você mora, mas na cidade vizinha, como aqui mesmo nós recebemos pessoas de cidades vizinhas que vêm congregar conosco, aqui em Fortaleza,
Então, mas não tem na sua cidade, mas na cidade vizinha, vá nem que seja uma vez por semana. Mas vá, tá? Mas se você não encontra de modo algum, tá? Você pode se reunir com a sua família. Você pode chamar outros amigos para se reunir na sua casa. Você pode fazer. Nós temos oferecido a oportunidade, através das redes sociais, das pessoas congregarem conosco online. É uma congregação. É um ajuntamento. Vamos supor, eu estou aqui agora sozinho, aqui dentro do meu escritório, transmitindo esse programa ao vivo. Você deve estar sozinho aí também, talvez no seu escritório, no seu trabalho, na cozinha da sua casa, dirigindo o seu carro. Não, se estiver dirigindo o carro, né, irmão, não vai olhar não, fica só ouvindo, né? Mas você está em algum lugar sozinho também. Então, irmãos, embora nós estamos espalhados em várias partes do Brasil, mas ao mesmo tempo nós estamos congregados. Não estamos congregados fisicamente, carnalmente, de modo que eu possa pegar em você, mas estamos congregados no nome de Jesus. Estamos congregados por intermédio do Espírito Santo, pelo vínculo do Espírito Santo. Estamos congregados por intermédio da palavra de Deus. Então, estamos aqui congregados agora. Isso aqui é uma congregação online que nós estamos fazendo agora. É uma congregação online. Então, é importante congregar. Aí, se você não encontra uma igreja física, que é o ideal, né, para fazer parte, é muito bom se envolver com as obras da igreja, com os evangelistas, com a confraternização, ajudar em alguma coisa, né, ajudar a limpar o prédio, enfim, ajudar a organizar as coisas aí, fazer parte dos músicos, dos pregadores, enfim. Se organizar aí com a igreja é muito bom, está envolvido, isso edifica muito a vida do cristão. Mas se você não consegue encontrar, então, para não ficar aí solto, sozinho, abandonado, né, como diz, então, se junta com a gente aqui, até você encontrar uma igreja bíblica genuína e verdadeira. Tá bom? Então, querida, é isso, né? Então, entenda bem. De acordo com o texto sagrado, é tão sério a igreja de Cristo hoje, o templo de Deus hoje somos nós, que aqui ele diz o seguinte, no verso 17 de 1 Coríntios 3. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, observe. Se alguém destruir o templo de Deus, que são vocês, o templo de Deus são vocês, que é santo, separado para Deus. Se alguém destruir, Deus destruirá eles. Olha como é sério essa visão de templo, não de pedras, né, de prédios, mas a igreja, o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Ele até fala aqui sobre aquela questão da prostituição, né, ele diz, unirei o templo de Deus com uma prostituta, com uma meretriz? Paulo coloca isso. Aqui, vamos ver aqui no capítulo 6, no versículo 13. 1 Coríntios 6 e 13, ó. Os manjares são para o ventre e o ventre para o manjar. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, mas o corpo é para... mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor para o corpo. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. O Senhor é para o corpo. O ventre é para os alimentos é para o ventre. Mas o corpo não é para a prostituição, o corpo é para o Senhor. O corpo é para a habitação de Deus, para a morada de Deus no Espírito. Esse é o nosso corpo. Verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falois membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse dois, uma só carne. Mas o que se junta com o Senhor é um espírito, mas o que se junta com o Senhor é um espírito com ele. Então ele está mostrando aqui, amado, algo literal, não é uma figura, não é um simbolismo. O nosso corpo ele não é apenas um simbolismo de templo. O nosso corpo é literalmente um templo. Um lugar onde Deus, da tabernaculação de Deus, onde Deus enrolou agora, onde Deus habita conosco, aqui dentro de nós. Nós unimos com o Senhor, tornamos-nos um espírito com Ele.
O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus, não é para a prostituição, é para o Senhor. Fujam, verso 18, fujam da prostituição. Todo pecado que comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, eles não devemos pecar contra o nosso corpo. Por quê? Eles ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não é de nós mesmos. Ele disse, agora, esse corpo aqui é templo do Espírito Santo, não pertence mais nem a nós, é a habitação dele. Então, eu não posso pegar o meu corpo e fazer imundícia, imoralidade com ele. E ele diz, por que o meu corpo é templo do Espírito Santo? Porque foi comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Ele diz que agora o nosso corpo não pertence mais a nós, mas pertence ao Senhor, e nós não podemos mais fazer coisas imundas, imorais, pervertidas com o nosso corpo, porque ele é santo, é a habitação do Espírito Santo, e não pertence mais a nós. Lá em Efésios 2, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então ele se refere aqui ao corpo daqueles crentes. Ele diz que o nosso corpo é como um edifício, porque ele é a habitação de Deus. Ele é a morada de Deus no Espírito. E lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, vai lá. 2 Coríntios 6 e 16, ele diz assim, ó. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então o que ele está dizendo aqui? Que não há consenso no templo de Deus com os ídolos. Olha para a figura do antigo Israel. Aquele povo ali conhecia os exemplos de Israel antigo. Quando, por exemplo, o rei Acás e outros reis, como o rei Acabe também, eles colocaram ídolos dentro do templo de Deus. Colocaram ídolos. A imagem de deuses estranhos, pagãos, ali dentro do templo de Deus. E Paulo está usando esse entendimento que os coríntios tinham sobre essa questão, e está dizendo que não tem consenso algum o templo de Deus com os ídolos. Ou seja, que um ídolo dentro do templo de Deus no antigo Israel, isso era um absurdo. Ou mesmo lá em Israel, nesse tempo aqui, que o templo ainda estava erguido ainda nesse tempo, quando Paulo escreveu essa carta. O templo ainda estava lá em Jerusalém, em pé. E Paulo disse, olha lá, o templo de Deus lá não tem ídolo. Não há consenso, não tem como colocar ídolo lá. Aí vai e fala, porque o templo de Deus são vocês. O templo do Deus vivente. Porque Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles. Deus habita em nós e anda entre nós. De modo que quando nós nos reunimos, 2 ou 3 em nome do Senhor, ele se faz presente, o próprio Jesus disse isso. Tanto faz, amado, ser na beira da praia, numa praça, embaixo de uma árvore, numa garagem de uma casa, na cozinha da casa, num prédio alugado, tanto faz. Nós temos que parar com esse misticismo. Podemos nos reunir com a igreja em qualquer lugar. Na casa do irmão, sim. Num prédio alugado, sim. Porque se nós entendemos que não podemos nos reunir no prédio alugado, nós estamos nos tornando tão idólatras e místicos quanto aqueles que acreditam que tem que ser só lá. Então, nós temos que atingir o equilíbrio, a maturidade dentro, à luz da palavra de Deus. Então, meus amados, quero deixar aqui essa palavra de instrução para a igreja. Essa doutrina, esse ensinamento que a igreja precisa crescer e aprender. Não podemos passar a vida inteira comendo leite. Essa semana, eu ouvi uma irmã falar que uma irmã em algum lugar disse, eu quero o fogo de Deus, eu estou cansado de cultos de ensinamento, culto de ensinamento, eu quero o fogo de Deus. E eu disse, meu irmão, o fogo verdadeiro de Deus só pode vir na vida do crente se for estudando a palavra de Deus. Se a igreja não se reúne para estudar a palavra de Deus, não tem como vir o fogo de Deus. Querer o fogo de Deus que está aí nas igrejas que não pregam a palavra é só mensagem.
Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e Deus vai operar, e Deus vai realizar, aleluia. Olha o anjo com a bandeja de ouro, eita, meu irmão, olha, segura. Esse fogo aí, meu irmão, é emocional. O verdadeiro avivamento na vida do crente, o verdadeiro fogo se acende, meu irmão, com o estudo da palavra de Deus. Ele não produz histeria. O fogo verdadeiro de Deus não produz histeria. O povo ficar pulando da igreja, o povo ficar rodando, caindo no chão. O fogo do Espírito Santo não produz esse tipo de ação. Produz alegria. Produz fervor na obra. Produz a alegria de estar no culto, de ouvir a palavra, aquela alegria de estar ouvindo aquela palavra, aquele prazer, aquele gozo. Produz fervor na vida do crente, produz santidade na vida do crente, produz renúncia, produz obediência, temor. Isso. O fogo verdadeiro de Deus produz isso. E o fogo verdadeiro de Deus ele é produzido através do estudo bíblico. Então, amado, não queira trocar cultos de estudo bíblico por cultos onde se diz que o fogo está pegando. Não se ilude com isso, não. Fogo verdadeiro só pega se for estudando isso aqui. Quantos e-mails eu tenho recebido de pessoas? Pastor Jadel, depois que eu comecei a ouvir essas pregações, Pastor Jadel, o fogo está acendendo na minha vida. Depois que eu comecei a ouvir essas mensagens, essas doutrinas de ensinamento, essas mensagens no canal Missão de Fé Oficial, a presença de Deus foi renovada na minha vida. Mas por quê? Por causa da instrução, do ensinamento, da doutrina aprendida, da palavra. Assim, a Bíblia diz, o meu povo erra por falta de conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quer dizer, o povo de Deus erra quando não conhece a Deus, só pode se conhecer a Deus estudando sobre Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só podemos conhecer a Deus se for estudando sobre Ele. Só podemos prosseguir em conhecer a Deus se for estudando sobre Ele. Por exemplo, pessoas passaram a vida inteira em igrejas ouvindo mensagem, mas que nunca estudaram a palavra na própria igreja. Não conhecem quase nada da teologia bíblica. Não conhecem quase nada da teologia bíblica. E nós conheceremos a teologia bíblica e seremos inflamados pelo fogo do Espírito Santo se nós estudarmos. Aí nós temos uma igreja quente, viva, fervendo no fogo do poder de Deus. Amém? Então, queridos, Deus coloque essa palavra no coração de vocês. E essa instrução possa cair dentro do seu coração e produzir frutos para a glória do nome do Senhor.